Olá, meu nome é Ana Vitor, tudo bem? Eu venho falar com vocês hoje sobre depressão. Eu já fiz 2 vídeos anteriores, né? Do qual eu relato a minha experiência com a depressão, que não foi nada fácil. Eu nunca tive depressão. Eu tive tristezas, né? E às vezes a gente acaba confundindo a tristeza com a depressão. A tristeza dura no máximo, assim, 2 semanas. Depois disso, nós temos que nos preocuparmos se ela insistir, né, em continuar. Nós temos que prestar atenção nas pessoas, porque ela demonstra, sabe? Nas pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, principalmente nos nossos familiares. Exemplos: filho, esposo, esposa, né? Irmãos, pai, mãe. Dependendo como é a sua família, ou até mesmo seus amigos. Então, para que você ajude uma pessoa depressiva, primeiro você tem que saber, conhecer um pouquinho quem é a depressão. A depressão, na verdade, ela é um inimigo desconhecido. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer esse inimigo, para que a gente possa saber qual ou quais as estratégias ele irá usar, sabe, para atacar. E ele ataca de várias maneiras, né? Por exemplo, a pessoa que fica depressiva, ela geralmente ela costuma se isolar. Ela perde o interesse, assim, por aquilo que ela sempre gostou, sabe? Às vezes ela gostava muito de ir num barzinho, de estar com os amigos, de fazer e jogar um baralho, né? Na idade mais velha, né? A gente adora jogar um baralhinho, né? Jogar videogame, os meninos, os garotos, né? Por que eu tô falando isso? Porque a depressão, ela não escolhe a idade, ela não escolhe o sexo e ela não escolhe se você é rico, pobre, né? Se você é preto ou branco. Ela escolhe pessoas. E para isso nós precisamos prestar atenção em pessoas. E como a gente pode fazer para ajudar? Eu tenho percebido que nas minhas tentativas de ajudar as pessoas depressivas, a parte mais difícil é você convencê-la a procurar uma ajuda profissional. Então vamos para um outro caminho. Não é preciso somente um profissional, um especialista, para ajudar uma pessoa que está em depressão. Eu, por exemplo, eu tenho percebido que a pessoa que eu conheço como maior psicóloga é a minha manicure, né? Porque ali a gente senta mais ou menos 1 hora e meia, e enquanto ela tá ali fazendo a tua unha, você pega tanta confiança naquela pessoa, porque aí ela faz o papel de psicóloga. Ela se cala e você fica desabafando, 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 desabafando.
Então, não é preciso ter somente um profissional, ser um especialista. O seu mecânico, o dono da padaria, onde você vai tomar seu cafezinho todas as manhãs ou à tarde, né? A pessoa que te ajuda em casa, né? A sua funcionária ou a sua patroa. Nós precisamos ouvi-las, ouvir essas pessoas. Quando elas começarem a contar os problemas dela pra gente, às vezes a gente não precisa dizer nada, basta ouvir, 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 ouvir. Depois que ela desabafou, pôs tudo pra fora, aí se você puder ajudá-la com uma palavra, orientando ela a procurar um especialista, um profissional, aí sim você dá a sua opinião. Porque naquele momento, ela não está querendo a sua opinião, ela está querendo ser ouvida. Então, aí você passa a conhecer o seu adversário, o seu inimigo, a depressão. Aí você passa a entender qual é a estratégia dele. Conforme o desabafo dela, você passa a entender quais são as suas intenções, sabe? Se ela está deprimida, se ela quer tratamento, ou se ela quer dar cabo na vida dela. Porque a depressão é uma doença tão séria, mas tão séria, e tão pouco falada, sabe? Tão pouco reconhecida, que a maioria das pessoas acham que é frescura, que a pessoa não está doente. Gente, tem coisa mais chata do que você pegar uma pessoa que reclama. Você quer fugir dela, você não quer ouvir, porque você tem seus problemas. Mas vamos mudar nosso comportamento. Vamos mudar as nossas atitudes. Porque um dia, talvez, a gente possa estar na mesma posição que essa pessoa. Então, nós temos que ter empatia pelo próximo. Se colocar no lugar daquela pessoa. Ouvi-la. Mas eu vou deixar bem claro, mais uma vez, que eu não sou profissional em doenças mentais, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, mas eu sou uma mãe que perdeu o seu filho para a depressão. E ele deu todos os indícios, pediu socorro. O socorro é silencioso, assim como essa doença ela é silenciosa. É o suicídio calado, sabe? Ele está dizendo, ele é anunciado, eu vou me suicidar. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Quando a pessoa começa a falar, fala, não quero ouvir isso, não quero ouvir isso, não quero ouvir. Ouça, deixa ela falar. Não a interrompa. Deixa ela pôr tudo aquele veneno que está dentro dela, toda aquela dor que ela está sentindo para fora. Mas preste atenção, olhando nos olhos dela, para que ela perceba que tem alguém que está interessado no problema dela. Aí ela sente que ela tem importância para alguém. Porque uma pessoa que está em depressão, a primeira coisa que ela perde é a esperança. A gente não pode deixar essa pessoa sentir a desesperança. Nós temos que ajudá-la.
Sabe por que eu estou fazendo esse vídeo? Não só para falar sobre a depressão, a doença, o candidato a suicida e o candidato que é a família a sobreviventes do suicídio. Porque o que eu mais quero é ajudar as pessoas. Gostaria que portas se abrissem para eu poder ajudá-las. E eu estou encontrando dificuldade em ajudar. Pode uma coisa dessa? Eu não estou achando uma brecha para ajudar. Como assim não está achando? Você está fazendo esse vídeo? Tudo bem. Aqui pela mídia eu estou conseguindo um pouquinho. Mas isso tem que ser falado nas escolas. E é nesses lugares que eu gostaria de penetrar com a minha experiência. Porque eu tenho estudado, eu tenho pesquisado, eu tenho ouvido palestras. O YouTube tem palestras maravilhosas. Eu assisto palestra do Dr. Fernando Fernandes, que ele é um pesquisador de São Paulo, do qual ele tem um programa que ele faz as palestras dele. Eu tenho assistido, é maravilhoso. Ele, conjuntamente com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é maravilhoso. Mas aqui, na minha cidade, eu não tenho conseguido abertura. Eu consegui mandar um e-mail, porque eu não consigo chegar ao prefeito, a gente não consegue chegar às autoridades. E aqui o prefeito da minha cidade, ele abriu uma porta através da mídia, né? Para que a gente fala com o prefeito. Então eu mandei para ele o meu projeto. E eu estou aguardando a resposta. Porque eu não consigo chegar à Secretaria da Saúde, eu não consigo chegar à Secretaria da Educação. Só ouvi promessas até hoje. Mas não consegui sentar com a Secretária da Saúde, com a Secretária da Educação e falar do meu projeto, que é fazer palestras com as minhas experiências, com as minhas pesquisas que eu fiz, que eu tenho feito, que eu tenho estudado, livros, para ajudar. Nós temos que falar para os nossos jovens, nós temos que ir em asilos, nós temos que ir em local onde que as pessoas não têm condição. Eu nunca ouvi uma palestra, eu nunca assisti uma palestra sobre a depressão. Nunca ouvi. A população precisa, gente. Eu peço às autoridades, eu peço ao senhor prefeito Edinho, peço a vocês, secretárias da Educação, da Saúde, me ajude. Eu preciso de ajuda para ajudar. Eu gostaria muito de fazer palestra em escolas com alunos que já estão preparados para ouvir. Eu queria ouvi-los, ter um feedback. Eu gostaria de falar nas faculdades. Gostaria de ter um retorno dessa tentativa de ajuda. Eu preciso que as autoridades me ajudem. Eu preciso falar com a população. Eu preciso falar com as pessoas. Porque as pessoas, a dor é tão grande de uma depressão, ela se vê numa situação tão fechada, que ela acha que para ela não tem mais jeito, que o fim dela é morrer. Eu tenho recebido cartas de suicidas. Gente, é terrível você receber uma carta de um suicida e saber que ele se suicidou. Ele mandou aquela carta falando assim, que ele estava ali falando como ele iria tirar a vida dele, o porquê dele estar tirando a vida dele. Um jovem de 28 anos. Eu tenho a carta comigo para quem quiser ver, as autoridades quiserem ver. Pessoas estudadas que falaram que não tem pessoas preparadas para atender essas pessoas. Eu estou pedindo socorro porque a nossa saúde está doente pedindo socorro. Os nossos jovens,
as nossas crianças, os nossos idosos, a nossa população. Aí eu ouço de uma pessoa aqui, outra ali. Ah, mas isso tá geral. Isso tá no mundo inteiro. Sim, tá. Mas comece pela tua casa. Comece pela tua família. Comece pela tua rua. Comece pelo teu bairro. Comece pela tua cidade. Mas não é fácil a gente querer ajudar e não conseguir. Esse é o meu vídeo de protesto. Eu preciso ajudar a mães a não enterrar os seus filhos, a esposas a não enterrar os seus esposos, a esposo a não enterrar suas esposas, a filhos a não enterrar seus pais devido a essa doença. Aqui em Araraquara, aqui da minha cidade, tá terrível. É difícil o dia que não temos um suicídio. Enquanto tá lá fora, longe da gente, é como ganhar na Mega Sena sozinho. Você acha impossível que isso vai acontecer com você? Eu não ganhei na Mega Sena, mas eu perdi o meu maior tesouro, a minha maior herança, que foi o meu filho. E eu não quero ver outras mães chorando, outras mães gritando, urrando como animais enjaulados, vendo seus filhos serem mandados embora, verem seus filhos serem sepultados, sendo que basta você prestar atenção. O filho chega em casa, é só cobrança. Ele não consegue emprego. Você não conseguiu emprego? Fulano mandou o currículo, já está empregado. Você faz 6 meses que está tentando e não consegue. Olha as notas. Você não vai dar em nada. Você não vai dar em nada. Depois fica falando que vai se suicidar. É isso que eu escuto falar. Quando eu tenho jovens me ligando, falando. É isso que eu escuto dos meus pais. Você precisa estudar, você precisa tomar jeito, você precisa crescer. E ele não consegue, ele fica naquele sufoco, ele fica sem ar, ele fica sem respiração, ele fica numa bolha da qual ele não pode respirar. Então, a população precisa ouvir, os familiares precisam ouvir, os filhos precisam ouvir. E eu só peço uma coisa, eu só quero ajudar. Eu quero ir até você. Eu quero ir até você que está vivendo essa situação. Conversarmos. Mas eu preciso da ajuda da população. Eu preciso da sua ajuda. E eu vou contar com você. Começando, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele te ajudou de alguma forma, dando seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho para assistir, para ser o primeiro a assistir novos vídeos que eu irei postar aqui. Muito obrigada e até a próxima.